Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa de A a Z, programa completo de A a Z. Eu sou o Rogério Calazans, tenho imenso prazer de estar com vocês aqui na TV10, também pela página do Facebook da TV10 e você também pode acompanhar pelo meu Facebook, Rogério Calazans Oficial, pelo meu canal no YouTube, Rogério Calazans, e também curtir as nossas publicações lá no Instagram, Rogério Calazans. É muito importante eu conhecer a sua opinião, muito importante você também enviar as suas dúvidas, a sua sugestão de pauta que nós vamos trabalhar aqui no nosso programa. Aqui não tem pauta proibida, aqui o programa é completo, ele é de A a Z. Na semana passada nós falamos bastante sobre desenvolvimento pessoal e falamos sobre estruturação de metas, estruturação de objetivos. Eu tenho falado com você sobre isso. Eu quero auxiliar você a estruturar os seus objetivos de modo a gerar na sua vida uma transformação que nós chamamos de transformação generativa. Você se lembra disso? Eu vou recordar um pouquinho esse conceito para que isso realmente possa ser concretizado como aprendizado em você. A transformação generativa é aquela transformação real, verdadeira. Ela é diferente da transformação remediativa. A transformação remediativa ela é superficial. Tem um problema, eu resolvo o problema, mas eu não cuido da causa dele. É como o remédio. Eu tenho dor de cabeça, tomo o remédio que mexe apenas com o meu sistema nervoso central, de modo que ele torna indolor aquele problema, a dor acaba, mas a doença continua. Então isso é remediativo. O generativo, eu cuido da causa, eu retiro a dor, mas eu também trato da doença, de modo que eu não tenho mais aquele problema, eu evito aquele problema. Na nossa vida nós precisamos cuidar para que os nossos hábitos sejam constantemente alterados, de modo a gerar mudanças generativas na nossa vida. Se você pode ter certeza absoluta que as circunstâncias, aliás, que você vive, elas são decorrentes das suas ações, do seu padrão de vida. Se você tem uma vida que está sempre devedor, já falei bastante para você, é porque você tem um padrão de pensamento, um padrão emocional, um padrão de decisão, de visão de mundo que te leva a isso. Então a sua mudança de hábitos, mesmo de coisas absolutamente pequenas, vão gerando mudanças generativas. Nesse caso, a mudança remediativa seria paga a dívida, daqui a um mês está devedor de novo. A mudança generativa é pagam-se as dívidas e muda-se o estilo de vida, a forma de pensar, a forma de lidar com a situação para que não entre na situação novamente. É óbvio, né, que às vezes a situação foge do controle, isso acontece com todo mundo, só que não pode ser um padrão de vida. Você conhece aquele tipo de pessoa que sempre tem o mesmo tipo de problema? Eu conheço várias. Você conversa com uma pessoa que ela diz que está com uma situação de determinado tipo, você encontra ela 2 anos depois, ela está com a mesma situação, né? Ou situações absolutamente parecidas. É porque ela não fez mudanças generativas. E nós falamos na semana passada que para você criar um modelo de mudanças generativas, você precisa estruturar os seus objetivos. Eu falei para vocês o primeiro elemento da estruturação de objetivos no positivo. Pedi que você anotasse, eu queria que você pegasse o teu caderno, então, que você tem feito as anotações, eu tenho certeza absoluta que você está anotando o que nós temos passado aqui no nosso programa. Se você não anotou dos programas anteriores, vai lá no YouTube, pega os nossos programas anteriores, assista porque vai trazer crescimento para você. Então, objetivos no positivo. Segundo, falei para vocês sobre a importância de você estabelecer as evidências, você saber como aferir o resultado. Você precisa ter noção objetiva de quais são os elementos, tanto externos, ou seja, fora de você, e internos também, a sua sensação, a sua congruência, aquilo que te traz paz, te traz tranquilidade. Quais são esses elementos que te demonstram que você alcançou ou não o objetivo? Quando você não tem as evidências devidamente estabelecidas, pode acontecer de você já ter alcançado os seus objetivos e estar sofrendo à toa, certo? Não conseguir celebrar as conquistas da sua vida, como pode acontecer o contrário também. Você se confundir. Você pensa que tem uma situação que está resolvida e começa a tomar decisões a partir desta sensação,
quando na verdade você ainda não resolveu, você não tem uma evidência concreta de que resolveu e, portanto, as suas decisões deveriam ser no sentido de continuar buscando a solução e não de gastar os recursos que foram conseguidos até aquele momento. Então, ter evidências previamente estabelecidas é fundamental. E um outro ponto que eu falei para vocês também diz respeito aos pontos específicos, as perguntas que você tem que fazer para que os seus objetivos, as suas metas sejam alcançadas. Como, com quem, para quê e quando. Lembram-se disso? Ou seja, você vai estabelecer ali o quando, o momento, com quem, quais são os recursos que você vai utilizar a partir desses pontos específicos que foram traçados. E nós vamos continuar hoje falando sobre novos elementos para a estruturação dos seus objetivos. Continuando, portanto, hoje nós vamos falar sobre recursos. Quais são os recursos que você dispõe para alcançar os seus objetivos? Você já estruturou, já disse de forma clara, já disse no positivo o que você quer, então a minha pergunta é: quais são os recursos que você dispõe? Você precisa anotar os recursos que estão à sua disposição nesse momento. Você conhecer os recursos que estão à sua disposição te leva tanto à otimização daquilo que você tem, quanto também te leva a ter clareza sobre o tamanho do passo que você pode dar e os recursos que você precisa levantar, providenciar para que os seus objetivos sejam alcançados. Você deve estruturar os seus recursos em 5 categorias. A primeira categoria: pessoas. Quais são as pessoas que estão ao seu lado que podem auxiliar você a conseguir os seus objetivos? Aqui você considera todo mundo, você considera familiares, você considera amigos, você considera relacionamentos de trabalho, você considera a sua rede de network. Gente, presta atenção, não tem nada mais poderoso do que relacionamento. Muitas vezes você pode ter uma rede de relacionamento mais poderosa do que você pode imaginar. Basta você parar um momento aí, analisa os seus contatos de WhatsApp, você fica todo dia mandando aquelas figurinhas de bom dia, boa tarde, boa noite, certo? E de repente você pode chamar alguém para café, para conversar sobre alguma coisa, para propor alguma coisa. Se você, por exemplo, está em busca de uma renda extra, você precisa pagar as contas, você precisa fazer alguma coisa diferente. Você pode entrar, por exemplo, em um sistema de marketing direto, sabe esses marketings de rede? Não é pirâmide não, marketing direto que você pode trabalhar da sua casa, que não vai ser a sua atividade principal e que você pode utilizar exclusivamente a sua rede de contatos para isso, para distribuir um produto, para fazer alguma coisa, certo? Então, quais são as pessoas que estão e como elas podem contribuir? Certa vez eu conversava com uma família que passava por muitas dificuldades. E era uma família que tinha 3 filhas na casa e inclusive já a mais nova tinha 16 anos de idade e nenhuma delas estava trabalhando. E a mãe, naquela família, tinha uma habilidade muito boa para fazer bolo. E eu falei para eles, olha o instrumento que você tem na sua mão. Enquanto você faz bolo, as outras podem trabalhar, por exemplo, na fotografia e nas redes sociais, fazendo propaganda. Continua trabalhando normal no seu emprego, mas fora do horário, faça o bolo, as outras trabalham na construção das redes sociais, na propaganda, difundem na escola, avisa para as amigas, leva fotografia do bolo. Qual foi o resultado? Renda extra. Aliás, uma renda muito maior do que a convencional, de modo até que eles mudaram o padrão de vida, deixaram de trabalhar naquilo que trabalhavam no convencional e passaram a se dedicar a essa nova atividade porque ela deu frutos. Isso traz harmonia, traz identidade de propósito e a identidade de propósito leva ao resultado. Então, pessoas, esses são recursos que precisam ser anotados por você. A primeira categoria. Segunda categoria, estrutura. O que você precisa para alcançar os seus objetivos? Você precisa de um escritório, você precisa de uma sala comercial, você precisa apenas limpar um quarto na sua casa, você precisa apenas arrumar um pedaço da sua casa, você precisa do quê? Fazer uma locação, você pode utilizar o espaço que você tem, você precisa de um computador, você precisa de um celular, você precisa do quê? Você precisa saber. Se você não sabe, você não vai conseguir
é trabalhar, alcançar os seus objetivos. Portanto, coloque quais são as estruturas necessárias. Eu preciso de um carro, preciso de uma bicicleta, isso aqui eu posso fazer de ônibus, isso aqui eu posso fazer só com o celular, eu posso fazer só com o Facebook. Hoje, a venda digital, ela é o canal porque todas as pessoas estão muito mais focadas no digital, inclusive as pessoas têm uma preferência pelo digital, portanto, saber corretamente da estrutura de acordo com o seu propósito é fundamental. Terceiro item são as qualidades pessoais. Quais são as suas qualidades pessoais para contribuir com o propósito, com o objetivo que você traçou? O nosso tempo está acabando e se isso chamou a sua atenção, continue comigo no programa de amanhã que eu vou continuar a partir daqui das qualidades pessoais falando sobre a estruturação dos seus objetivos. Um grande abraço.